Olá galera que se liga no Enem, estamos aqui com você para melhorar o seu desempenho na redação do Enem e é óbvio, obter nota 1000. Seja bem-vindo a mais uma aula do Ciclo Eduque Redação. E hoje nós vamos trabalhar uma série de vídeos sobre como aprender a argumentar na redação do Enem. Fique conosco e aprenda como argumentar no seu texto. Se eu quero que você argumente melhor na redação do Enem, é importante dominar a competência 3. E o que é que nos diz a competência 3? Para que você obtenha nota 200 nessa competência, é importante que você, primeiro, construa uma tese, o ponto de vista que você vai defender ao longo do texto, e você argumente sobre essa tese, ou seja, vai se passar por um processo de persuasão na defesa do seu ponto de vista. Então, primeiro passo, constrói a sua tese. Segundo passo, argumenta em defesa desse ponto de vista. Mas para que você faça muito bem esse seu texto, para que você argumente de acordo com o que a competência quer, é preciso um planejamento. Não faça esse texto de maneira tão aleatória. As informações chegando e você jogando. Não pode. É importante que você tenha um plano de ação para que seu texto esteja organizado. E nada mais, nada menos do que um projeto de texto. Faça um projeto de texto e você estará encaminhando bem o que é exigido na competência 3. Mas o que é um projeto de texto? É uma espécie de mapa, no qual estabelecemos os principais pontos pelos quais deve passar a exposição a ser feita. Nele, também devem ser determinados os momentos de introduzir argumentos e a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Você já faz isso no seu texto? Se não fazia, comece a fazer. Por quê? Olha que coisa importante o projeto nos diz. Ordem e momentos. Momentos, contextualização, tese na introdução. Argumento 1, argumento 2 e a sua proposta de intervenção. Pensa bem o quanto será significativo antes de você começar a fazer sua redação, você já ter isso em mente ou no rascunho. É o mapa, é o plano e isso vai fazer com que você consiga, de uma maneira organizada, saber exatamente o que vai acontecer. Porém, não uma coisa surgindo depois da outra. Não. O seu texto ele já vai ser pensado já no primeiro momento. Quando você começar a pensar em sua redação, você já pensou no plano. Aí não vai ter surpresa. Já imaginou você na intervenção chegar a uma conclusão que não foi possível realizar a solução do problema? Por quê? Você veio pensar agora. Se você tivesse pensado antes, você teria certeza que a sua solução resolve mesmo o seu problema. Então planeje. Ordem. Vimos os momentos. Agora estamos vendo a ordem. Qual deve ser o seu primeiro argumento? Qual deve ser o seu segundo argumento? Será que é melhor colocar a tese depois do contexto ou antes do contexto? Onde é que vai estar a ação interventiva? Antes, junto do agente? Olha o quanto é importante você planejar essa ordem. Vamos focar no argumento, que é o objeto dessa aula. Qual deve ser o meu primeiro argumento? Qual deve ser o meu segundo argumento? Vê só, eu não curto essa história de que o primeiro argumento é mais forte do que o segundo. Os dois são fortes, os dois são importantes. Não mentalize a ideia de que você tem um argumento fraco. Você já está passando para você e para o próprio corretor uma ideia de que quando você constrói o seu texto, você oferece a ele uma coisa que não é boa. O primeiro é ótimo e o segundo é ótimo. Agora, por alguma razão de planejamento, você achou por bem colocar tal argumento em primeiro momento e tal argumento no segundo momento. Foi uma escolha sua. Imaginemos que a tese do seu texto fale de uma coisa positiva e de uma coisa negativa. Onde é que você vai colocar o aspecto negativo? No segundo argumento.
Por quê? Porque ele já está em sintonia com a resolução que vai vir depois. Deixa esse primeiro momento do argumento para uma coisa mais positiva, mas é caso o tema exija isso. Efeitos de algum assunto, efeitos da lei seca. Coloca um efeito positivo no primeiro argumento e um efeito negativo no segundo argumento, porque aí você resolve. Então essa história de que eu vou planejar a ordem, mas é um fraco e um forte, esqueça. Os dois são ótimos, os dois são maravilhosos, ok? Sentiram o gostinho da nossa aula, não é isso? Vão ser 3 vídeos nessa série para que você possa melhorar o seu desempenho na argumentação. E o foco agora é o plano, é o projeto de texto, muito importante. Quando você definir a ordem e os momentos, até a coesão, que não entra nessa competência, vai ajudar você. Por quê? Porque quando você determinar qual é o primeiro argumento, o elemento coesivo que vai iniciar o segundo argumento, ele vai ser colocado de acordo com a relação das ideias que você quer estabelecer. A coesão do último não tem o que fazer. É portanto. É um elemento que dê a ideia de conclusão, seja portanto ou qualquer um outro. Mas o elemento coesivo que você vai colocar no segundo argumento, ele depende da ordem, da ideia que você quis estabelecer. Imagine que haja uma oposição, não uma contradição. Nunca o seu texto deve se contradizer, nunca. Mas imagine que o segundo argumento ele venha fazer uma ressalva. Mas, porém, contudo, todavia, embora, são elementos importantes que você vai usar para introduzir o segundo argumento, porque é uma ressalva em relação ao primeiro. E quando é que você soube? A partir do momento em que você planejou a sua redação. Tá vendo como é interessante? O projeto de texto, então, ele vai te orientar na introdução, na argumentação, na intervenção e nos recursos coesivos que você vai usar para deixar todas essas informações organizadas de tal forma que o seu texto esteja coeso, coerente e consistente. Galera, esse é o primeiro de 3 vídeos. Espero que você tenha gostado. Fique conosco e aguarde os próximos vídeos para que você possa argumentar e se dar bem na redação do Enem.